Olá a todos fusqueiros e fusqueiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom pessoal, esta feita aí, vamos dar mais uma continuidade aqui, trabalhos progredindo no Fusquinha. A novidade que temos agora é a seguinte. Ó, os paralamas traseiros também foram arrancados com sucesso. Removi, eles também serão tratados. E o motivo disso é o seguinte, que como a gente está chegando perto de finalizar isso, isso aqui tá uma novela, uma epopeia. E eu já tenho que começar a vir aqui com o lixamento dessa parte, que ela também vai receber tinta no mesmo momento que eu pintar aqui o teto, também vou pintar essa seção aqui. A porta não, a porta vai ser outra novela aqui do canal, mas não vamos falar sobre isso agora. Primeiro eu quero terminar isso aqui, pelo amor de Deus, a gente tem que completar esse passo. E aí eu tenho que ir desbastando a pintura aqui, atual, coisa que vocês podem perceber que já foi feito, só que com o paralama aqui no local, né, fica difícil eu ter acesso a essa parte aqui, onde fica o limite. Então eu tirei. E aí, em outra ocasião, eu vou poder... mas isso aqui é coisa fácil, né? Não preciso me preocupar agora, né? Eu aproveitei e dei uma checagem aqui, vou ter que limpar essa seção toda aqui. Tá bem sujo. Acabou que eu descobri algumas coisas estranhas aqui embaixo, que depois eu vou ter que olhar, que vai ser material para outro vídeo. E... se você for ver aqui essa parte, é caixa de roda, né? Aqui eu passei o primer, né? Aqui foi tratado com primer, com o objetivo de no final, ainda estou avaliando, né, de passar a batida de pedra. Né? Então talvez eu faça a mesma coisa lá também. Mas, agora eu quero mostrar para vocês uma coisa aqui com relação ao teto aqui do Fusca. Que é o seguinte, vocês lembram que isso aqui foi tudo coberto de massa, cobri tudo com massa. E agora você vê que já, além da massa em vários pontos, já está bem rente a carroceria, né? Ou seja, nivelado, né? Nivelado com a pintura que estava, né? Além disso, né? Você vê que várias partes elas simplesmente desapareceu, voltou ao que estava embaixo. Né? Então, de fato, o que tem que ser feito quando for passar massa é que a camada tem que ser bem fina, né? E eu vou aproveitar esse vídeo aqui para fazer umas reflexões acerca da massa, conforme eu trabalhei aqui no teto, né? Porque assim, algumas coisas que eu teria feito diferente, não só na forma como eu trabalhei com a massa, como também na forma como eu apliquei aqui em cima, né? Então vamos ver aqui. Se a gente for pegar isso aqui como exemplo e isso aqui são exemplos, ó, eu já vi que já está nível. Ó. Aqui já está pronto, não preciso fazer mais nada. Ó. Tá vendo? Já está bem rente a peça está nivelada. Né? Deu trabalho, deu um certo trabalho, mas chegamos lá. Né? Só que eu tive certo problema em alguns momentos onde eu apliquei. Né? Vamos ver se dá para ver de perto aqui. Ó, aqui, mais ou menos, tá vendo? Aqui. Então essa parte aqui, acabou que a massa deu alguns problemas, tem uns craqueladinhos aqui. Né? Infelizmente faz parte do aprendizagem, do aprendizado, né? Eu imagino que isso aqui, eu espero que não me dê problemas mais para frente, mas teve outros pontos onde deu. E aí eu tive que retirar por completo, como por exemplo aqui. Né? Se a gente for ver aqui, nesse trecho voltou ao ponto onde estava antes que eu comecei a aplicar a massa, que estavam esses craqueladinhos aqui, e aí acabam gerando assim um certo desnível aqui quando você passa aqui a mão, né? Como se fosse um certo relevo. Ó. É pouco, tem pouca coisa aqui. Eu tenho até que avaliar se aqui eu colocaria a massa de novo. Né? Mas aqui, recentemente, eu passei de novo, né?
e já comecei a lixar. Ainda não terminei, mas repara que agora, para esse caso aqui, ele não craquelou. Inclusive dá para ver o que está por baixo. Você vê que a camada está tão fina, né? Ainda não está pronta, né? Ainda tem problemas de relevo aqui com a massa, mas ela já é com essa forma que eu estou estudando, né, para aplicar a massa, né? E ó, tá bem seca, tá bem catalisada e não vai dar craquelado, e tá bem firme, Então eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz aqui para aplicar em alguns momentos onde a massa acabou saindo, onde deu problema, como aqui, por exemplo. Tá, aqui é um local que eu vou ter que aplicar de novo. Tá? Então eu vou mostrar para vocês como é que eu estou trabalhando agora, que eu gostaria de ter feito isso no início, né? Mas enfim, isso aqui é uma grande aprendizagem, né, que a gente está passando. Eu aproveito e deixo o material aqui registrado, porque se você for fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui com o teu Fusquinha, pelo menos aí, ou com o teu carro antigo, se você está fazendo reforma em casa, mas aí pelo menos você já começa assim com essa bagagem aqui que eu estou trazendo, né? Como eu falei, é uma bagagem de um amador, né? Eu não trabalho com isso, mas é aquilo que eu falei, eu fiz, deu certo e eu vou compartilhar, né? E isso eu fiz assim, realmente também pesquisando em outros vídeos, vi coisas interessantes, e o que eu estou mostrando aqui é o resultado desse processo pelo qual eu fiz. E aqui, ó, se você for olhar por cima, né, a gente começa a apreciar essa obra de arte pós-moderna, que eu vou deixar registrada aqui, para ficar registrado, porque em breve isso aqui vai deixar de ser assim, né? Então eu paro e fico olhando um pouco, porque isso é o resultado de alguns meses trabalhando duro aqui em cima. Bom, então agora eu estou aqui com a minha bancada de trabalho, que é a forma como eu vou trabalhar agora. Eu vou demonstrar para vocês essa abordagem aqui, que, como eu falei, não sou profissional da área, mas é a forma que eu estou compartilhando, porque para mim foi a forma que até o momento mais funcionou. Tá? Repare aqui que eu tenho um azulejo que sobrou da nossa obra, né? Então eu limpei bem ele, vou deixar aqui porque a gente não está usando, ele não é inteiro, ele foi partido, então ele vai ser uma contribuição que a gente vai ter aqui para o nosso trabalho. Então isso para mim fez falta nas outras vezes que eu precisei, né? Eu acho que assim agora eu vou trabalhar de forma mais segura. Mas a questão que eu queria mostrar também é isso aqui, ó. Essa aqui são as celuloses que eu vou usar agora, que eu usei já para aquela aplicação que eu mostrei ali recentemente, e estão limpas, né? Estão totalmente livres aqui da massa. Por quê? Porque eu fiz o seguinte: eu determinei um perímetro aqui, que foi, ó, esse aqui tudo, tá? Inclusive está bem fino aqui já, não tem nenhum craquelado, né? É mais porque eu ainda não terminei, mas o mais importante é que está seco. Isso que é importante. Esse trecho aqui já está bem seco, até porque eu já comecei a lixar. Esse trecho aqui também, né? E mais um trecho aqui. Então foram com uma catálise só, e pequena, tá? Uma catálise pequena, eu consegui fazer esses 3 pontos que eu mostrei. Então, se eu fosse fazer uma reflexão da forma que eu fiz antes, que eu cobri a peça toda de massa, talvez eu faria dessa forma que eu fiz agora. Eu escolheria um perímetro, aplicaria, deixaria secar e no outro dia eu continuaria em outro lugar. Por quê? Porque daquela vez eu quis correr com o trabalho e como revés dessa opção, eu acabei tendo trabalho mais tarde quando eu fui fazer o lixamento, né? Então, se tem uma lição que eu posso tirar agora é não se afobar, fazer tudo com tranquilidade, e só juntar uma parte de massa com outra se ela já estiver seca, que é o que vai acontecer aqui. Eu delimitei esse perímetro aqui, ó, aqui, tá vendo? Que eu vou aplicar agora para poder fazer isso. Porque aqui, ó, voltou ao que estava antes, tá com certo
relevo, é pouco, tá? Pouca coisa, mas que já é importante. Tem lugares que está maior aqui, né? Mas se essa parte que eu fizer encontrar com essa, não tem problema. Aqui já está mais fino, ó. Veja como está fino, dá até para ver o que está embaixo. Mas já está seco, então não tem problema. Então, essa é a reflexão que eu faço aqui para o trabalho que eu fiz. Qual foi a lógica que eu usei quando eu fiz aquela lógica de cobrir tudo com massa? Que se tivesse massa na peça toda, no momento que eu lixasse, né, naturalmente teriam formas onde a massa ia continuar e lugares onde ia aparecer o que estava embaixo. Isso significa que ele estaria corrigindo o desnível, como aconteceu aqui, ó. Repare que aqui tá nível, né? Então, nesse ponto, aqui mostra que a minha abordagem faz sentido, né? Eu só teria feito dessa forma, né? Aplicaria em um perímetro e somente depois que secar é que eu aplicaria em outro até encontrar com a que já estava, né? Como eu fiz isso quando a massa ainda não tinha secado, eu acredito que é isso que deu aqueles problemas que eu mostrei antes. Bom, tá bom de conversa, né? Eu sei que tem gente que fica botando nos comentários ali para você fala demais, fala muito, fala pra caralho, meu irmão. Então, vambora, vamos pra ação agora. Bom, então estamos aqui com a lata de massa, que eu já misturei bem o conteúdo que já tinha aqui, tá? Então isso é importante, que o material que esteja aqui dentro da lata de massa esteja já bem misturado antes de você começar a trabalhar. E aí, a quantidade que eu for trabalhar, eu vou colocar aqui, nessa peça que já está bem limpa, né? Normalmente eu usava uma desempenadora, né? Mas eu agora prefiro trabalhar assim, porque assim eu tenho mais espaço e eu posso deixar ele plano, posso deixar ele apoiado no local. Eu acho que isso que era um dos problemas da forma como eu tinha antes. Não precisa ser muito, tá? Porque depois que você aplicar o catalisador, você não vai ter muito tempo para trabalhar com a massa. Inclusive as primeiras passadas vão ficar melhores do que as posteriores. Então, é por isso que é bom não fazer muito material. Vai chegar uma hora que você vai ver que a massa vai começar a ficar meio corrugada, e aí você tem que parar de aplicar e jogar fora o que você já tinha catalisado. Tá? Então, o que eu fizer aqui não usar, depois que eu catalisar, joga fora, não volta para lá. Tá? E o catalisador, ele é uma quantidade pequena, né? Então você deixa aqui, ó, e você considera o que você passou aqui com isso aqui. Por quê? Porque você tem a chance de mudar de ideia. Se por acaso aqui foi muito, aí você diminui um pouco o que está aqui e mistura só a quantidade que você acha que é correta. Aqui nesse caso, eu acho que é o caso aqui mesmo, porque é uma quantidade pequena. Muito bem, então com isso aqui já está muito bem incorporado aqui a massa, o catalisador, já misturei bem, tá? E agora eu começo a aplicar já na peça, tomando cuidado para não demorar, porque quando você demora, aí vai ficar mais difícil de passar depois de um tempo. Então eu vou usar a ajuda dos dois celulóides para fazer a aplicação. Então eu vou fazer apenas uma pequena demonstração aqui, porque eu estou com uma mão só, tá? Então vai aplicando com camadas bem finas na região que você delimitou anteriormente. Tá? Então aqui, ó, primeira passada saiu muito bem. Então você tem que tomar cuidado, porque quando demorar a massa vai ficar mais corrugada, tá? Então eu vou largar agora a câmera para poder trabalhar com mais tranquilidade com as duas mãos.
Bom, então no dia seguinte, estamos vendo aqui o processo de secagem, como ficou, de toda a área que foi aplicada, né? Foi essa aqui, mais essa e mais essa aqui, né? Então perceba que há muito desnível aqui, comparado com o que já foi trabalhado, como essa, tá vendo? Mas o que importa é o que a gente vai alcançar depois do processo de lixamento, que é o que a gente vai passar agora a fazer. Tá? Mas se você perceber aqui a aplicação, tá? Não temos sinais de craquelado, temos uma secagem muito boa, tá? Então tudo leva a entender que não vamos ter problema aqui, né? Mas a gente só vai poder fazer a avaliação 100%, né, depois que a gente passar por todo o processo de lixamento. Vamos lá? Bom, então vamos lá, gente. Então, já lixei bem a superfície, tá? Então, lixando com a lixa 80, lixa 100, 150, 220. E repara aqui, deixa eu tentar botar bastante foco. Peraí. Repare então que não craquelou, não está craquelado, ele está bem rente aqui com a peça. Então, uma aplicação que funcionou. Então, me parece que foi uma boa abordagem essa que eu decidi fazer. Agora, o que acontece aqui é o seguinte: quando você lixa, pode acontecer de você ver umas pequenas marcas, uns furinhos, com uns furinhos assim, né? Então, o que eu costumo dizer quando eu passo massa, assim, eu, pessoal, tal, eu gosto de fazer 2 vezes. Então, a primeira vez, numa parte mais ampla, lixo bem, até ficar assim dessa forma, né? Esticadinha, massa esticadinha, rente. E aí depois eu pego as partes que precisam de retoques e venho aqui e passo. Daí você vai se perguntar, tá, mas aqui já não seria o retoque? O que está acontecendo? É como se fosse a primeira vez? Sim, é como se fosse a primeira vez, porque se você lembrar, né, já não tinha mais nada embaixo, eu já tinha removido. Assim como eu removi em várias partes aqui a massa que tinha antes, porque, como eu falei, eu tive alguns problemas que aconteceram, por isso que eu estava revisitando, né, revisando a forma como eu faço a aplicação. Então é como se fosse do zero essa parte aqui, tanto que não tinha massa embaixo, né? Aqui, essa parte aqui, ela funciona perfeita, ó. Olha como ela está perfeita, tá rente, né? Não tem os furinhos, né? Você pode até ver algumas questões, mas quando passa, ela é lisa, né? Diferente daqui, né? Que tem umas depressões assim, né? Que não adianta vir com primer achando que vai preencher, ele vai diminuir, mas tem que ser muito pouco, né? É mais quando há uma depressãozinha assim, tá vendo? Na peça, que não é o caso aqui, mas como se fosse, né? Aí sim, aí ajuda, mas quando há esses relevos aqui, não tem jeito. Aí tem que vir com mais uma camadinha de massa. Só que o que eu vou fazer agora? Agora eu vou tentar bem fino mesmo. Eu vou catalisar uma quantidade bem menor, tá? Apenas para essa parte aqui. Tem outras partes que eu estou precisando fazer também, mas eu vou me concentrar aqui para fins didáticos nessa parte aqui, que inclusive é grande, né? E aí eu vou fazer isso. Então, uma quantidade menor e tentar o mais... Por isso que eu falo, é uma questão de refinamento, né? Uma questão que a gente toma um tempo, como está acontecendo comigo agora, porque vai facilitar lá na frente, né? Então aqui, como eu falo, a gente passa na peça assim uma passada grande e depois, conforme vai refinando, vem com menos material e apenas onde precisa, tá? Então o que eu vou seguir aqui? Vou passar a solução desengraxante de novo, né? Sempre livre de gordura, sempre livre de sujeira quando for passar a massa. Vamos lá e no final eu vou mostrar o resultado final, tá? Esperemos que vai dar bom. Muito bem, então a segunda demão de massa aplicada e já com lixamento. E aí esse é o resultado que a gente obtém, tá? Então bem lisinha a massa,
Perfeita aderência aqui, perfeita aderência à lataria, sem trincado, né? Boa secagem. Então, tá aí o resultado dessa forma de aplicar massa poliéster que eu ensino nesse vídeo, que é o resultado desse tempo que eu estou trabalhando com o Fusquinha aqui no quintal de casa. Então, tá assim dessa forma, né? Estamos quase terminando o teto, falta pouco. Então aqui, principalmente onde eu vou atuar mais, que tem esses trincados aqui que eu vou ter que resolver, onde eu tinha aplicado massa e a massa não deu uma boa aderência. Então a gente vai repetir usando essa mesma abordagem, inclusive aqui também. Eu apliquei de novo, eu mostrei aqui no vídeo. Então, esse aqui é o resultado, né? O resultado dessa forma, é isso que acontece, tá? Então, mostrando aqui, né, na vida real, ok? Então, se eu tivesse adotado essa mesma forma de aplicar massa desde o início, então eu não teria tanto retrabalho. Então, por isso que eu estou compartilhando aqui essa forma de aplicar massa poliéster, que eu espero que seja útil também para outras pessoas que estão trabalhando com o seu carro antigo no quintal da sua casa. Bom, por hoje é isso. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu, gente!